Bom dia! Acorda, psico! Hoje não teve story pré-live. Então, acorda, levanta, vai fazendo um café pra gente começar a nossa live. Bom dia, Alessandra! Bom dia, bom dia! Bora lá! Hoje a gente vai falar de um tema que é importante e muitas vezes polêmico. Mas antes, a gente vai esperar o pessoal chegar. Vou tomar meu café, que toda vez eu deixo. Envia essa live para as psicos, envia essa live para os pais, para as professoras particulares, que hoje a gente vai falar da diferença entre professor particular e o psicopedagogo. Essas áreas se conversam, mas muitas vezes as pessoas se confundem, né? Qual é a atuação de cada profissional. Então é importante a gente conversar um pouquinho sobre isso. E aí, já enviaram? Alessandra, não perdi a hora dessa vez. Muito bem, Alessandra, acorde! Vamos lá. Essa live vai ficar gravada, como as outras do Café com Psico. E nós vamos também fazer do jeito que a gente faz geralmente nas nossas lives. A gente vai comentando por aqui. O objetivo dessa live não é ser uma aula. Eu não vou ficar aqui falando sozinha. Então podem entrar, podem comentar, fazer pergunta que a gente vai respondendo no meio da live mesmo. Não se preocupem, tá? Eu vou ficar atenta hoje aos comentários. Bom dia, bom dia. Vamos lá, vamos começar? Já enviou a live? Vamos, menina. Acorda, menina. Acorda, psico. Bom dia, Bárbara. Bora lá. Gente, o tema dessa live surgiu porque essa semana algumas psicos entraram em contato comigo, mandaram direct, pedindo socorro, que sentem dificuldade de esclarecer para os pais que elas não fazem aula particular, que elas não dão aula de reforço, que é um serviço diferente. E às vezes essa confusão ela começa por uma coisa importante, que é a criança. E aí eu fiquei aqui, respondi as perguntas, e quando foi ontem, a Alessandra, que tá aqui na live, disse: Jus, por que você não fala sobre isso? Uma amiga comentou que não ia levar a criança para um psicopedagogo porque já estava no professor particular, que não tinha necessidade. E ela disse: conversa sobre isso. E a gente conversando, eu disse: Alessandra, realmente faz sentido. Vamos conversar sobre isso porque é um tema importante. Então, primeiro, psico, você precisa saber a sua função, o que é que você faz e o que você não faz. É importante pra gente saber o que a gente faz, o que não faz, saber os limites da nossa profissão pra gente não invadir a área do outro. E pra gente também não se sobrecarregar com demandas que não são nossas, tá? Então, a gente precisa saber se vender. E quando eu digo saber se vender, não é fazer o marketing, dizer: opa, tô vendendo sessão, vem cá, né? Não é isso. Colocou o alarme, né, Mara? Muito bem, não perca. Então, não é isso a gente de vender o seu serviço, né? Vender o serviço é você saber divulgá-lo da forma correta, e divulgar, que eu falo, não tô falando do marketing do Instagram, ou numa rádio, ou num panfleto, não, eu tô falando de você fazer você é a maior divulgadora do seu trabalho, né? Então, se você não sabe os limites da sua profissão, o que o psicopedagogo faz e o que ele não faz, fica muito difícil da gente conseguir conscientizar as famílias sobre o seu trabalho, né? E saber delimitar a nossa atuação. Tem gente que confunde a gente com psicólogo, tem gente que confunde a gente com professor particular, e aí é onde fica aquele mistério em torno da psicopedagogia, né? Um mistério, assim, que as pessoas não nos conhecem, porque diz: é meio que pedagogo e psicólogo, como é isso? E às vezes as famílias esperam da gente questões
pedagógicas de acompanhar o aluno com os conteúdos. Às vezes a família espera da gente que a gente trabalhe questões relacionadas à depressão, à ansiedade e outras questões de saúde mental que não é conosco. Então a gente precisa esclarecer o nosso papel e a gente precisa ter consciência, a gente precisa saber o que a gente faz, né? Então antes de entrar numa graduação, numa pós-graduação, a gente precisa saber o que essa profissão faz. O primeiro puxão de orelha. Mas bora lá começar. De onde surge essa danada dessa confusão de que a gente é professor particular? A Nanda colocou aqui em cima que uma mãe, né, questionou justamente isso, né? Qual era a diferença? E de onde surge isso? Primeiro, surge da dificuldade da criança. Né? Existe uma dificuldade e a dificuldade, tanto o professor particular quanto o psicopedagogo trabalha com dificuldade de aprendizagem, mas a perspectiva desse trabalho é o que muda, tá? Então, a gente trabalha de uma forma e o professor particular trabalha de outra. E aí, a família fica confusa. Eu vou primeiro para onde, para quem? E quando faz a pesquisa, né, se não for o encaminhamento da escola ou de outro profissional, quando a família começa a pesquisar, ela vê que muitas coisas se encontram, né? E começa a pesquisar valores, começa a pesquisar quanto tempo de sessão ou quanto tempo de atendimento da professora. E muitas vezes a família, por conseguir ler, conseguir entender o trabalho da professora particular, do professor particular, geralmente começa por lá, né? Então, primeiro a gente precisa entender essa dificuldade. A professora particular, ela vai trabalhar em questões pontuais, em questões pedagógicas pontuais de conteúdo escolar. E o psicopedagogo vai trabalhar em perspectivas específicas da aprendizagem, mas vai trabalhar numa perspectiva mais ampla. Então, tanto o professor particular quanto o psicopedagogo, eles fazem a avaliação da criança para saber de onde vem essa dificuldade. Mas essas avaliações, elas são diferentes, né? A avaliação do pedagogo, do professor particular, é uma avaliação de sondagem para saber o que a criança sabe, o que não sabe, para reforçar aquele conteúdo da escola ou fazer base para aquele conteúdo para que a criança consiga se desenvolver sozinha. Já o psicopedagogo, ele vai avaliar, mas ele vai avaliar de uma forma diferente. A gente tem instrumentos específicos, nós temos técnicas específicas para avaliar essa criança. Só que a gente não vai avaliar conteúdos escolares, o que a criança sabe ou o que a criança não sabe da escola. A gente vai avaliar as habilidades, o que essa criança consegue fazer e o que essa criança não consegue fazer, mas na perspectiva de habilidades adquiridas ou não. Deixa eu ver aqui o comentário da Mara. O professor particular foca na dificuldade em relação aos conteúdos escolares e o psico nas dificuldades de aprendizagem. Ótimo, isso é bem isso mesmo. E aí, a gente tem a dificuldade da criança, e agora, né? A gente precisa entender que esses profissionais, eles não são profissionais rivais, são profissionais que se complementam. Eu dei uma aula para um curso da Carol Buzik para professoras particulares. O nome do curso é Viver de Aula Particular. E dentro da minha aula, né, era quando encaminhar o tema da aula, quando encaminhar para outros serviços, para um psicopedagogo, por exemplo. E aí, a gente precisa entender que como a dificuldade que o professor particular resolve é mais específica, essa dificuldade ela precisa sanar, ela precisa acabar em um devido momento, né? Então, se essa dificuldade não acaba, você que é professora particular, um dos seus objetivos é sanar as dificuldades dessa criança, essas dificuldades pontuais, de conteúdo. Se você tá lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, essa criança ainda não evoluiu o quanto ela deveria evoluir,
tá na hora de procurar ajuda, né? Então, você pode e você deve encaminhar para outros serviços. Ah, Jússi, mas eu sou uma pessoa que trabalho... Eu sou empreendedora da educação, eu trabalho para mim mesma. Como é que eu vou fazer para encaminhar uma criança? Será que essa família não vai ficar duvidando do meu trabalho? Não, ela não vai duvidar do teu trabalho, ela vai duvidar do teu trabalho se você não conseguir evoluir essa criança. A gente precisa de uma evolução, né? E às vezes a evolução não é do jeito que a gente espera, e aí a gente precisa de outros profissionais. Então, a professora particular, ela trabalha com conteúdos específicos, mas é importante também que essa professora particular, ela conheça de desenvolvimento infantil, ela conheça os marcos do desenvolvimento, ela conheça alguns transtornos específicos de aprendizagem, porque ela precisa encaminhar se ela vê algum sinal, alguma característica ou alguma dificuldade bem pontual que precisa de um olhar mais especializado, né? Alessandra, essa avaliação psicopedagógica só se dá diante da dificuldade de aprendizagem escolar ou familiar também? Será que eu perguntei direito? Não sei se eu entendi direito. Você quer dizer que se a avaliação só pode ser feita se a escola encaminhar, Alessandra? Responda. Bom dia, Valéria. Vamos lá. A Alessandra não respondeu, mas eu vou tentar responder. A avaliação psicopedagógica, Alessandra, ela não precisa de encaminhamento formal médico ou escolar. Eu falo desse encaminhamento da escola porque muitas vezes as famílias, elas não acompanham tão de perto o desenvolvimento dos filhos, ou não entendem as dificuldades, acha que é preguiça, tem toda a perspectiva, né, de interpretação das dificuldades da criança diferentes. Então, muitas vezes a criança vai apresentando dificuldade e, assim como eu falei que a professora particular ela precisa dar resultado, a escola também precisa. A criança precisa aprender, ela está na escola para aprender, né? E aí, ela precisa dar resultado. Se a escola não tá dando resultado, todo mundo tá aprendendo, todo mundo da turminha tá mais ou menos no mesmo nível, porque a gente sabe que existem, né, os níveis que as crianças oscilam, ninguém vai estar no mesmo nível de aprendizagem de algum conteúdo, mas mais ou menos as crianças estão ali caminhando pertinho uma da outra e a outra criança está bem aquém. Então, a escola é que percebe isso, e como a escola precisa dar resultados, ela encaminha. Então, geralmente, é a escola que faz esse encaminhamento. Então, muitas vezes, a escola pontua as dificuldades para a família, e a família procura um professor particular. Então, e eu não estou dizendo que é errado, tá? Às vezes, esse encaminhamento, ele precisa ser mais direcionado para o profissional que a escola quer essa avaliação, né? Então, às vezes, a escola encaminha diretamente para o psicopedagogo, às vezes a escola fica meio assim, né, de encaminhar, geralmente as escolas pequenas, de bairro, e aí conversa com a família, tem uma conversa mais informal, fala das dificuldades e a família fica sem saber o que fazer. Mas, voltando lá para a sua pergunta, Alessandra, o psicopedagogo ele não precisa de um encaminhamento formal, né? Depende da clínica que a psicopedagoga atende, enfim, depende de muitas questões, né? Tem psicopedagogas que conseguem atender por plano de saúde conveniadas à clínica, né? A clínica é conveniada ao plano de saúde para oferecer o serviço de psicopedagogia e aí consegue. Aqui eu não consigo, eu também não me interesso por oferecer os meus serviços através de planos de saúde, mas aí quando tem o plano de saúde exige o encaminhamento médico, mas quando a gente não está conveniado a plano de saúde, quando a gente não atende por plano de saúde, a gente pode fazer o atendimento da criança mesmo que não tenha sido feito um encaminhamento formal pelo médico ou pela escola. Então, se a família vê as dificuldades de aprendizagem, elas podem sim
procurar a ajuda de um psicopedagogo por ela, sabe? Sem precisar de nenhum encaminhamento formal. Espaço soletrar, colocou. Existem também a situação inversa. Mães que esperam das professoras particulares as intervenções que cabem à psicopedagoga. Isso. Acontece também demais. Principalmente, deixa eu ler o resto, da recusa de procurar um profissional habilitado por ser um custo diferenciado. Exatamente. E principalmente vocês, né, meninas do soletrar, e outras professoras particulares que têm a especialização ou estão se especializando em psicopedagogia, as famílias procuram nessa perspectiva também. Já que você tem apoio, já você pode fazer, então fica naquela situação, né? Às vezes não fica claro que a família quer isso de você, mas a gente percebe nas entrelinhas. Então, essa parceria dos professores particulares e do psicopedagogo também é muito importante, né? Porque a gente sabe a área da atuação da gente e a gente encaminha, a gente conversa. Muitas vezes a gente divide crianças, né? Um serviço não exclui o outro, eu vou falar já já. Então, vamos lá. As dificuldades podem ser pontuais, podem ser dificuldades pedagógicas, dificuldades que a criança teve em se adaptar à dinâmica da escola, pode estar havendo questões externas à criança, o ambiente de estudo, e várias outras questões emocionais, né, de saúde mental, como ansiedade e depressão, que podem estar causando uma dificuldade de aprendizagem. Ou podem ser questões de conteúdo mesmo. A criança trocou de escola, não viu aquele conteúdo antes, a escola que ela foi agora já está num conteúdo mais avançado. Então, existem dificuldades pontuais, pedagógicas, né, que são externas ao aluno, à criança, ao paciente, que aí a gente vai para a professora particular. A professora particular vai ajudá-lo com essas questões. Quando a gente tem dificuldades que são de origem neurobiológica, que são dificuldades de funcionamento mesmo, das funções executivas e tudo mais, ou quando existem características, existem alguns sinais de transtornos específicos, de outros transtornos, síndromes, aí essa dificuldade, que ela é mais ampla, é a atuação do psicopedagogo, tá? Deixa eu ver aqui. Mara, uma escola que eu trabalhei não tinha essa conversa com os pais sobre essa questão da necessidade do acompanhamento psicopedagógico, mesmo sabendo da dificuldade que a criança apresenta. Mara, isso é muito comum também aqui na minha cidade. Eu não sei, meninas, vocês aí que estão em outras cidades, coloquem, mas é muito comum, porque às vezes a escola é pequena e fica com medo de perder o aluno, né? E fica tentando resolver por eles mesmos. Então, coloca uma professora para fazer um contraturno, para dar aula de reforço, né? Ou exige da professora que ela tenha uma postura mais de perto com aquela criança, e a gente não consegue resolver muita coisa, né? Eu já fui em escolas fazer as minhas divulgações lá no início, né? E assim, o que eu percebo aqui na minha cidade é que as escolas maiores, elas encaminham mais, porque entendem da necessidade do profissional externo, né? Que a gente complementa as ações dela, né? Do que as escolas pequenas. Então, geralmente, as escolas pequenas encaminham menos. Eu tenho menos pacientes de escolas pequenas, e às vezes os que eu tenho foram as famílias que procuraram, que sabia que precisava de ajuda, né? Então, a gente precisa conscientizar as pessoas do nosso trabalho. As escolas precisam saber que a gente ajuda, que a gente não vai apontar erro, e isso é uma postura, isso é uma coisa também que a gente precisa conversar em outro momento, né? Nas visitas escolares, a gente não vai apontar erro das escolas, a gente é uma parceria. Tudo é em favor da criança, né? Então não adianta a gente ficar apontando culpado ou ficar tentando culpar a escola da não aprendizagem da criança,
porque a gente não vai conseguir. Vamos lá, Mara, isso exatamente. Karina, aqui na minha cidade é assim. Geralmente, principalmente as cidades de interior, né? Geralmente as escolas pequenas não encaminham ou encaminham menos, tá? Bora lá. Então, assim, com as dificuldades específicas, pontuais, a pedagogia, ela vai fazer reposição de conteúdo, fixação de conteúdo, né? Sanar as dúvidas daquele aluno, daquela criança. Já para as dificuldades que são neurobiológicas, específicas, né? A gente vai para a psicopedagogia. E aí, naquela dúvida, né? Naquela confusão que começa tudo isso, da família não saber o que cada um faz e procurar primeiro um profissional do que o outro, muitas vezes o que acontece? A família procura um profissional, né? Um professor particular. Esse professor avalia essa criança, percebe que existem lacunas, que existem conteúdos que não foram aproveitados e traça o planejamento, né? Porque eu acredito, cadê as meninas do Soletrar? Mas eu acho que é interessante que se faça essa avaliação para poder traçar um planejamento. Quando a gente fala de criança, quando a gente fala de educação, de aprendizagem, a gente precisa de um planejamento, né? Então, o professor que está fora da sala de aula precisa também fazer planejamento. E aí, essa criança começa o acompanhamento pedagógico com um professor particular. Esse professor particular faz a avaliação, faz o planejamento, começa as aulas e esse aluno não progride. Então, se o aluno progride, se tem evolução, ok. As dificuldades foram sanadas, ele consegue aproveitar os conteúdos da maneira que os outros alunos aproveitam, ok. Se não, aí a gente faz os encaminhamentos, né? Geralmente acontece isso. Então, professor particular, não tenha medo de encaminhar o seu aluno para a avaliação psicopedagógica. E aí, às vezes, também tem o caminho contrário. A criança vem com dificuldade, a família procura o psicopedagogo, sem indicação, às vezes, corretinha da escola, às vezes procura o psicopedagogo, a gente faz a nossa avaliação usando os instrumentos que são permitidos pela nossa profissão, que são específicos da psicopedagogia. E aí, nessa avaliação, a gente vai levantar uma hipótese diagnóstica ou não. Como assim ou não, Jussi? Nem toda a avaliação vai chegar numa hipótese diagnóstica, né? Nem sempre uma avaliação psicopedagógica, no nosso relatório, vai sair lá o nome da dificuldade ou o encaminhamento certinho, né? Porque a aprendizagem é um processo amplo que envolve muitas questões. E aí, peraí, deixa eu tomar um cafezinho aqui, que eu já tô engasgando. E muitas vezes a gente não vai fechar uma hipótese diagnóstica. Muitas vezes não tem. É uma dificuldade que está relacionada ao ambiente da criança, é uma dificuldade de conteúdo específico e não se trata de um transtorno, não se trata de nenhuma questão neurobiológica. Então, não tem muito o que se fazer com essa criança na nossa perspectiva. Então, eu não costumo segurar a criança, né? Segurar, que eu digo, exigir que ela continue com acompanhamento psicopedagógico se não existe a necessidade de fato. Então, olha, a gente senta com a família na devolutiva, foram encontradas tais e tais dificuldades, mas essa dificuldade é uma dificuldade específica, são questões pedagógicas, as habilidades básicas não estão em déficit, então eu vou encaminhar para uma professora particular. Então, a gente também, psicopedagogo, tem que entender que quando a gente tem um aluno, tem uma criança, um paciente como esse que não tem nenhuma hipótese diagnóstica e que tem dificuldades
pedagógicas e que todas as habilidades estão preservadas, né? A gente não tem para que ficar com essa criança em acompanhamento, porque o que essa criança precisa é de um acompanhamento específico, acompanhamento pedagógico e de conteúdo. Você vai fazer isso? Então, a gente precisa pensar sobre isso, né? E aí é que vem aquele conflito das famílias. Se você começa a fazer isso para não perder o paciente, você começa a entrar na área de outro profissional. Você acaba ultrapassando os limites da sua profissão e aí você confunde a família a respeito do seu trabalho. Mara colocou: por isso a importância da divulgação correta para que os pais tomem consciência da necessidade do acompanhamento psicopedagógico. O nosso trabalho não é só com as escolas, não é mesmo? Exatamente. O nosso trabalho não é só com as escolas. A gente precisa conscientizar todo mundo. A gente precisa conscientizar as famílias, a gente precisa conscientizar as escolas e a gente precisa conscientizar os outros profissionais. Porque o que acontece, e aí é tema também para outra live, que muitas vezes os profissionais de saúde, tanto profissionais terapeutas como médicos, deixam para encaminhar as crianças quando as dificuldades de aprendizagem já estão instaladas. Então, assim, muitas vezes, o que a criança apresenta, o diagnóstico, a hipótese diagnóstica da criança, não é exatamente um transtorno de aprendizagem. Só que, se a gente não trabalhar as habilidades básicas, essa criança vai ter dificuldade de aprendizagem lá na frente. Nos casos de TEA, por exemplo, existem várias questões que implicam na aprendizagem. E aí, o que acontece? Muitas vezes, a equipe multidisciplinar que o médico encaminha, ou os outros profissionais, o psicopedagogo não faz parte dessa equipe quando a criança é muito pequena ou quando ela é pré-escolar. Quando, na verdade, a gente faz um trabalho, sim, de prevenção, né? A gente vai trabalhar essas habilidades para que quando essa criança esteja num período escolar, ela consiga ou ela tenha menos dificuldades do que ela teria se não tivesse sido acompanhada, né? Então, fica aí também essa conscientização, esse puxão de orelha para os outros profissionais e para os médicos, para as famílias também. Se o seu filho tem TEA, está dentro do transtorno do espectro autista e não está ainda em idade escolar, é pequenininho, a psicopedagogia pode ajudar também. Não espere as dificuldades se instalarem, porque o cérebro da criança é plástico, a gente consegue, a neuroplasticidade consegue muitas coisas e nós, psicopedagogos, conseguimos fazer essa intervenção precoce, essa estimulação, para que as dificuldades que podem surgir, surjam menos intensas e que essa criança tenha menos dificuldades, tá? Deixa eu ver mais aqui. Pri, se o psicopedagogo é pedagogo também, é melhor encaminhar mesmo assim? Ou você pode atuar também como professor em um caso ou em outro? Vamos chegar lá, Pri. Tinha anotado isso aqui na minha colinha. O professor, o pedagogo, o psicopedagogo, se... Muitas vezes, isso aconteceu comigo também, tá? Eu acho que eu nunca contei. Eu já contei, não lembro. Quando eu comecei a clinicar, eu também oferecia o serviço de acompanhamento pedagógico ou reforço escolar, mas eu oferecia para as crianças que estavam dentro do transtorno do espectro autista ou tinham alguma dificuldade. Já era um serviço mais encaminhado, mas eu oferecia sim. Porque tem as questões financeiras que todo mundo já sabe lá da primeira live, né? E aí eu oferecia. Só que a gente não é errado oferecer o mesmo serviço, oferecer os dois serviços, tá, Pri? Mas a gente precisa deixar claro que o atendimento é diferente, que a perspectiva, que o olhar é diferente. O psicopedagogo que está fazendo reforço escolar vai ter um olhar diferente? Vai. Mas a sua atuação vai ser de professor particular, né? E quando a gente começa
a trabalhar outras questões. Aí você está fazendo o trabalho de psicopedagogia, fazendo sessões psicopedagógicas ao invés da sua aula particular, e não é o objetivo. Então, você precisa, primeiro, saber o tipo de serviço. Se você oferece os dois serviços, você precisa delimitar bem a atuação dos dois serviços para você saber o que você vai fazer com cada criança, e para as famílias, para que elas não confundam, porque já existe essa confusão, né, geral, para que elas não confundam o teu atendimento, tá? Que se o seu atendimento é aula particular ou se o teu atendimento são sessões psicopedagógicas. Pri colocou que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Isso mesmo. A gente precisa deixar bem claro, assim, não pode haver dúvidas para que as famílias depois critiquem o seu trabalho em uma coisa ou em outra. O ruim é que os pais nem sempre entendem que as coisas são diferentes e podem acabar esperando algo mais. É necessário alinhar as expectativas, isso. Em todo trabalho, em qualquer profissão, a gente precisa alinhar as expectativas. Às vezes, o que a pessoa precisa é uma coisa, o que a pessoa espera é outra coisa, e o que o profissional pode dar é outra coisa, né? Então, lá na amnese tem uma pergunta específica sobre isso, né? Para a gente poder alinhar as expectativas. Deixa eu ver mais aqui. Então, eles são trabalhos complementares. A criança da aula particular vai receber conteúdos, né? Questões relacionadas à escola. E a criança que está com acompanhamento psicopedagógico, vai ter outras habilidades estimuladas, avaliadas, né? Então, a intervenção vai ser diferente. Aí, eu fiz aqui uma colinha, assim, sabe? Para a gente poder entender. Então, o professor particular trabalha conteúdo e o psicopedagogo trabalha os processos de aprendizagem, né? Então, a gente precisa entender como a criança aprende, por que ela não está aprendendo. Então, envolve várias questões, estilo de aprendizagem. Existem outras questões que a gente precisa avaliar, né? Então, o professor particular trabalha com conteúdo, o psicopedagogo trabalha com o processo de aprendizagem. A Alessandra colocou aqui, tem pais que procuram um professor particular que também seja psicopedagogo. Mas aí o profissional precisa saber delimitar a sua atuação, né? Que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Não vem esperando que você vai tomar milkshake se eu tô com uma xícara de café, né? Então, a gente precisa saber dizer o que a gente faz e o que a gente não faz, né? Vamos lá. A professora particular trabalha com questões pontuais, enquanto que a psicopedagogia trabalha questões de aprendizagem, avalia, né, questões mais amplas. Que mais? A professora de reforço, ela vai ajudar nos conteúdos escolares, enquanto a gente como psicopedagogo, vai trabalhar as questões, as habilidades, né? As habilidades preditoras para a aprendizagem, e vai avaliar por que está aprendendo, por que não está aprendendo, como está aprendendo, e se existe uma hipótese diagnóstica de algum transtorno específico que acaba resultando também em dificuldades da criança. A Alessandra colocou isso, o que os pais acham, igual o Tássio disse, isso. E aí, o que acontece? Às vezes, a psicopedagogia, ela precisa dar uma olhadinha no material escolar. E a gente vai fazer a análise do material escolar, mas a gente não vai intervir com essa criança usando o material escolar dela. Aí é importante a gente pensar isso, né? O professor particular, ele precisa estar alinhado com as questões escolares, com o conteúdo que a escola está passando para essa criança.
E aí, ele vai precisar utilizar os conteúdos, o material escolar como apoio, que aí muitas famílias também confundem o trabalho do professor particular e o próprio professor particular, às vezes, vão querer me matar agora. Tarefa de casa. Às vezes, o professor particular decide trabalhar só para fazer as tarefas de casa e não trabalhar com habilidades, com os conteúdos, né? Com o reforço desses conteúdos. Tá errado? Não sei. Mas o professor particular, ele precisa ter algo a mais, além de fazer as atividades da criança, tá? Então, por isso que eu falo apoio, porque o professor particular precisa apoiar a aula dele, precisa planejar a aula dele, usando, né, o conteúdo da escola, usando o material da escola. Muitas vezes, o professor particular não vai usar o material da escola nas aulas dele, tá? E aí, o psicopedagogo, ele vai trabalhar nessa perspectiva, né, analisando o material escolar, mas é uma análise, é como a criança escreve, como ela usa o caderno, a delimitação das linhas, ela segue, a pintura, como é que ela faz a pintura, como é esse traçado, como é essa apreensão, e aí, se as atividades estão completas, estão incompletas, se tem o vistinho lá da professora. A gente também entende muito da dinâmica da escola, analisando o material escolar, se a professora corrigiu individualmente, se a professora fez correção coletiva, então como funciona ou não funciona para esse estudante, para esse aluno. E aí a gente analisa o material escolar, a gente não utiliza o material escolar nas nossas sessões. E aí a gente volta lá para a pergunta da Pri, se a gente pode oferecer os 2 serviços, né? Pode. Mas aí dentro dessa perspectiva, tá? E uma recomendação é que o seu aluno de aula particular não seja seu paciente, né? Se você acha que essa criança da aula particular, ela precisa virar seu paciente, você informa para a família e aí você encaminha para outra professora particular e fica com ele no serviço de psicopedagogia, tá? Eu não acho interessante misturar as 2 atuações, né? Então, além de se você oferece os 2 serviços, você está começando agora, quer oferecer o serviço de aula particular, ok, tudo bem, você pode. Mas, se você acha que essa criança, com o seu olhar, na perspectiva da psicopedagogia, essa criança, ela precisa ter um acompanhamento psicopedagógico, você conversa com a família, alinha novamente as expectativas e começa o atendimento psicopedagógico dessa criança, tá? Então, quando eu digo que essas áreas são complementares, é que muitas vezes as crianças vão precisar do atendimento psicopedagógico e da professora particular. Tem mais perguntas? Vamos lá. Eu tô dando bronca, né? Vou parar. Prometo. Então, é isso. A gente não pode misturar as coisas, tá? A gente precisa definir a atuação, né? Dizer o que cada um faz. Se você oferece os 2 serviços, você separa esses serviços. Eu não acho legal atender a mesma criança nos 2 serviços. Adriana, também acontece com o professor que trabalha na sala de recursos, acha que é a sala de psicopedagogia ou ou sala de reforço. Então, Adriana, isso acontece demais. Às vezes a escola tem AE e quando o próprio professor AE ou quando a escola, enquanto instituição mesmo, encaminha a criança para um serviço de acompanhamento ou avaliação psicopedagógica, a família fica meio... o quê? Mas não já tem, né? Então, é interessante também a gente deixar claro, enquanto professor que esse serviço é um serviço diferente. O atendimento educacional especializado é uma coisa, o reforço é outra coisa, e
o psicopedagogo é outra coisa. Então, muitas vezes a escola tem sala de recursos, a sala e tem um programa, e tem uma escola aqui que tem um programa que é bem interessante, agora eu não vou lembrar o nome certinho. É Programa de Apoio ao Aluno, se eu não me engano. E aí trabalha questões pontuais, como se fosse uma aula particular, mas não resolve as tarefas de casa. Não resolve as atividades que foram passadas na sala regular, sabe? Aí eu acho importante, sim, Adriana, a gente fazer também esse trabalho de conscientização. Eu sou AEE no Instituto Federal da Bahia, aqui da minha cidade, e eu quase nunca menciono. E uma das questões bem importantes que eu trabalho na conscientização, tanto da equipe, né, dos professores, dos docentes, da equipe mesmo, da instituição, é isso, né, e também dos alunos, porque são adolescentes, adultos, é que eu não sou reforço, não vou fazer atendimento psicopedagógico, é um atendimento totalmente diferente. Deixa eu ver lá, Karine. É o meu caso, eu já dou aulas particulares e pretendo iniciar um atendimento psicopedagógico. Aí, Karine, você vai ter que explicar certinho qual os objetivos de cada serviço, o público de cada serviço e o que é que você vai fazer em um serviço e fazer no outro, tá? Para que as famílias não confundam. Tem outra pergunta de Karine, Tássia? Era essa? Deixa eu ver. Acho que era essa, né? Ah, a Karine colocou aqui em cima. Ó, perdi essa pergunta tão importante, Karine. Mas não atendemos crianças na idade pré-escolar? Nós atendemos sim. Nós fazemos sim intervenção precoce. Aí vai depender da especialização e do público que a psicopedagoga vai querer atender, tá? Eu gosto muito de trabalhar com intervenção precoce e com pré-escolares. A gente pode sim, Karine. Deixa eu ver. Acho que não, né? Amanda, a psicopedagogia é encantadora, 2 áreas diferentes em suas funções, mas ao mesmo tempo entrelaçados por objetivos fundamentais. Precisamos sempre ouvir e aprender mais essa profissão. Obrigada, Amanda. Amanda é uma apoiadora da psicopedagogia e ela me encaminha vários pacientes. É bem interessante assim, o jeito que ela vê a psicopedagogia. Eu gosto bastante. E é bem isso. São profissões entrelaçadas. E muitas vezes a gente vai acompanhar a mesma criança, né? E do mesmo jeito, você, psicopedagoga, vou dar mais um puxão de orelha. Do mesmo jeito que a gente visita, que a gente entrevista a escola, que a gente ouve a escola, se a criança tiver uma professora particular, ouve, escuta, entrevista, conversa com a professora particular, que às vezes ela tem muito para te contar, né? Às vezes a dificuldade que levou essa criança até a professora particular vai te dizer muito também na sua avaliação, na sua intervenção. Então, é bem importante você ouvir, você conversar com a professora particular, tá? Se a sua criança tiver. Deixa eu ver mais. Alessandra, Ju, se você conhece algum professor particular que trabalhe com crianças com necessidades educacionais especiais, tipo dislexia e outros? Conheço, Alessandra. Agora, eu tive contato com a pessoa por telefone, mas eu não sei se o público dela é exatamente esse. Ela trabalha com crianças que têm dislexia, descalculia, mas eu acho que ela trabalha com crianças sem diagnóstico, sem transtornos também. Aí eu não sei se ela é especializada. Geralmente, as professoras de aula particulares ficam um pouquinho mais receosas de pegar um aluno que tem uma hipótese diagnóstica ou que tem um diagnóstico, porque sabe que essa evolução vai ser um pouquinho mais lenta, né? Aí algumas professoras aqui na nossa cidade, né, Alessandra, não pegam as crianças. E aí, para quem tá nessa área aqui, ou em outra cidade também, se você gosta de dar aulas particulares, né, se não é a sua pretensão, você tem psicopedagogia, mas não é a sua pretensão atender clinicamente, você está feliz, satisfeita com as aulas particulares, esse é um público bem interessante. Crianças
dentro do transtorno do espectro autista, criança com transtornos de aprendizagem e crianças com necessidades educacionais especiais. Eu acho que é um público bem interessante para professora particular. Vale super a pena, gente. É super recompensador. Amanda, para entender e compreender as funções psicopedagoga clínica e escolar. A gente já falou um pouquinho sobre isso, Amanda, aqui, né? E pode ser também o tema de outra live, da gente entender das funções da psicopedagoga clínica institucional, mas o objetivo da live hoje é que muitas vezes as famílias chegam aos nossos consultórios querendo que a gente faça aula particular, né? E não é isso. Mara colocou, Ju, se as crianças pré-escolares que você atende, a maioria tem diagnóstico do TEA? A maioria sim, ou existe a perspectiva de intervenção precoce, né? Existe um atraso no desenvolvimento que ainda não teve um diagnóstico fechado e nós começamos a intervenção precoce. Muitas vezes, essa intervenção precoce começa pelo entendimento da família que o psicopedagogo precisa fazer parte da equipe multidisciplinar dessa criança. Mas aí a gente precisa, uma batalha, né, de conscientização nossa, enquanto psicopedagogas, que querem, que gostam, que acham necessário trabalhar com a intervenção precoce, mas com as psicopedagogas que querem trabalhar com escolares e que querem trabalhar com adolescentes, né? É importante que a gente, mesmo que a gente não vá trabalhar, a gente indique, olha, precisa, é interessante, né? E geralmente, ou existe um atraso no desenvolvimento, as minhas crianças, né? As minhas crianças que eu tenho hoje, são crianças que tiveram diagnóstico de TEA, cedinho, que isso é importantíssimo, ou as crianças que têm um atraso no desenvolvimento e ainda a hipótese diagnóstica está sendo avaliada. Tem uma coisa também, Mara, que muitas vezes quando a gente fala de intervenção precoce, as pessoas ligam ao diagnóstico de TEA, mas não necessariamente, tá? Deixa eu tomar mais um golinho de café. Quando a gente fala de intervenção precoce, é intervenção precoce para um monte de coisa. Então, a criança que nasceu com síndrome de Down, a criança que nasceu com outros transtornos, com outras síndromes, a criança que teve um histórico de nascimento um pouquinho mais complicado, que teve hipóxia, que teve hidrocefalia, microcefalia, a gente também faz essa intervenção, né? Lógico que cada caso é um caso, cada criança é uma criança, cada diagnóstico é um diagnóstico e a gente precisa estudar mais a fundo cada coisa. Mas a gente não trabalha intervenção precoce só com um TEA ou com atraso no desenvolvimento relacionado à TEA. A gente trabalha com atraso no desenvolvimento também pensando em outras perspectivas diagnósticas, tá? Gente, mais alguma dúvida? Eu acho que é só isso. Conversei demais, eu tava preparada para meia hora. Vamos lá? Tem mais alguém? Acho que não, né? Vamos acabar nossa live por aqui? Vocês querem deixar sugestões para a próxima live? Ou vocês querem que a gente vai conversando lá nos stories durante a semana? Me contem. A Mara colocou aqui, isso a maioria associa sempre somente para o TEA, mas não é, tá? A gente pode e deve se especializar em várias coisas e a intervenção precoce não é só o TEA. Ah, o print, olha, tá se me lembrando do print. Chega, meu Deus. Cadê? Eu tô bagunçada hoje. Teve print? Me marquem. Eu amo compartilhar os prints. Foi, né? Ai, Alessandra, live maravilhosa como sempre. Obrigada. E aí, gente, vocês querem intervenção precoce? Pronto. Bora conversar sobre intervenção precoce. Eu já tenho uma live aqui sobre intervenção precoce, mas a gente pode... Vou até anotar, viu, Pri? Cadê? Tem algumas
algumas sugestões sobre a avaliação do desenvolvimento, né, na nossa perspectiva de psicopedagogas, e tem outra sugestão de atraso no desenvolvimento. E aí, intervenção precoce casa com esses conteúdos, né? Aí eu vou pensar como é que a gente faz. Se a gente faz primeiro um, depois o outro, vai fazendo uma sequência, atraso no desenvolvimento, avaliação do atraso no desenvolvimento e intervenção precoce. Se a gente faz uma misturada de tudo e falar numa live só, e aí eu vou pensar. Me deem sugestões também no direct, na caixinha, tá bom? Beleza? Menina, a Alessandra me lembrou da entrevista que eu vou dar mais tarde. Gente, eu vou dar entrevista mais tarde pra uma rádio. Chiquérrima. Nunca dei entrevista na minha vida, vai ser a primeira vez. Se vocês quiserem acompanhar, é na Rádio Angiquinho. Eu vou deixar o link da rádio online, vou pedir a Isael o link da rádio para vocês acompanharem. Vou deixar na minha bio. E mais tarde, às 14 horas, eu estou conversando sobre psicopedagogia lá na Rádio Angiquinho com o Isael. Cadê? Karine colocou. Eu gostaria muito de falar sobre os principais diagnósticos da psicopedagogia. Podemos falar, Karine. Vou anotar também. A gente não faz diagnóstico, né? A gente não fecha diagnóstico. Existe toda uma questão, né? Também que a gente não é de saúde e tudo mais. Mas a gente pode falar dos transtornos de aprendizagem. A gente levanta a hipótese diagnóstica, né? Vou anotar aqui também, para a gente conversar depois. Intervenção precoce e suas consequências no diagnóstico tardio. Muito bom, Alessandra. A gente pode também falar sobre essas questões de diagnóstico tardio. Acontece bastante. A gente pensa que é raro, né? Que a gente tá falando o tempo todo de intervenção precoce, da importância e disso, de aquilo e que, né? Mas ainda chegam crianças, adolescentes, com alguns diagnósticos que poderiam ser levantados logo cedo e estimulados mais cedo, chega já bem tarde, e aí é bem mais complicado para a gente avaliar, né? Pronto, Tassi vai colocar o link, né? Tassi vai colocar o link, viu? Eu disse que o link vai estar na bio, mas quem vai colocar é ele. Gente, então é isso. Quem quiser me acompanhar lá na entrevista, Rádio Angiquinho, 2 horas. E a gente vai conversando nos stories, no direct. E vou deixar uma caixinha, não sei quando ainda. Pode ser que mais tarde eu deixe uma caixinha. Me mandem feedback, digam que vocês gostaram. Me marquem, mandem os prints pra mim, pra eu repostar. Déficit de atenção, a Arielle colocou. Interessante, muito bom. Então, eu vou fazer assim. Vou colocar uma caixinha no meio da semana. Ó, a Karine botou aqui também. Vou colocar uma caixinha no meio da semana ou umas enquetes, não sei, pra gente ir conversando sobre o que a gente vai ver no próximo, tá? Essa semana foi uma correria, uma doideira. Não sei como é que eu dei conta das coisas pra resolver essa semana. E não tive tempo, assim, de aparecer tanto nos stories, de falar, de conversar, falar da caixa, botar uma caixinha, né? Então, por isso que foi, assim, de supetão, não perguntei a ninguém, escolhi sozinha o tema da live de hoje, mas a gente vai conversando sempre. É um prazer ter vocês aqui. Sempre converso com as meninas também no direct, né? Quem tá chegando agora... eu acho que vi umas carinhas novas por aqui hoje. Quem tá chegando agora, pode ir lá conversar comigo no direct. Eu respondo tudo que eu puder, que eu souber. Eu ajudo, tá? E um cheiro, bom sábado. E a gente conversa nos directs durante a semana para resolver a próxima live, tá bom? Um cheiro. Tchau, tchau.